abençoados do Blessing Show, estamos começando mais um programa especial. Hoje falando mais uma vez de empreendedorismo, esse assunto que eu amo, sei que vocês amam também. Hoje recebendo um casal maravilhoso, gaúchos, empresários, empreendedores, vieram da área odontológica, hoje estão no mercado de tintas, mas também permanecendo na área odontológica, tem uma trajetória maravilhosa, que eu tô doida pra conhecer mais aqui. Sejam muito bem-vindos ao Blessing Show. Aline e Fabrício, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo prazer, bem? viu? Tudo bem? Receber vocês diretamente do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Pelotas. Pelotas. Sul do Sul. Barbaridade. Tava falando aqui pra eles, vocês sabem, né, que eu morei em Santa Maria. Maravilhoso, povo gaúcho, né? Sim. Manda já um beijo aqui bem bagual. Bagual não. Bem gauchês. Bem gauchê, melhor, né? É verdade. Mandar um beijo então para todo o pessoal que está lá em Pelotas, que vai nos assistir. E agradecer pela audiência. Isso, a família tá lá? Sim, a família toda mora lá. Toda mora exceto lá. meu irmão. Você também é Também de Pelotas? Também. Eu sou de Porto Alegre, né? E minha família toda mora na região de Porto Alegre. E quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu fui para Pelotas, né? E permaneci até lá. Já quero saber o que aconteceu. Vamos lá. Aqui a gente pega desde o início que vocês nasceram. Primeiro eu quero que vocês falem a origem familiar. Então você tem mais irmãos? Tenho uma irmã e um irmão. Os dois mais velhos, né? Meu irmão é mais velho. Tenho uma irmã também. Meu irmão, eu comentei anteriormente, ele não mora mais no Brasil. E minha irmã segue morando na cidade de Rio Grande, onde nós nascemos. E infelizmente meus pais não são mais vivos, já faleceram, né? E é mais ou menos a família que eu tenho hoje. Tenho também uma filha, né? Tenho também uma filha de 24 anos, que se chama Júlia. Ah, manda beijo aí, ó. Meu orgulho, né? Minha filha, um beijo, filha. 24 anos. E os irmãos? Então, meus irmãos? Manda um beijo já. E o teu irmão tá lá nos Estados Unidos? É, meu irmão mora em Nova York. Hoje mandou mensagem dizendo que tá muito frio lá. Ah, verdade. Teve uma nevasca recente. Tá bem gelado. E um beijão também pra minha irmã, que tá em Rio Grande. A Paula. Que maravilhoso. Muito bom essa independência de vocês estar em vários lugares, né? Eu tava contando um pouquinho da história do irmão. E eu acho que a mentalidade ali da sua família é empreendedora, né? Porque eu sempre falo, eu sou musicista, eu digo, o músico ele tem que ter uma mente empreendedora e vice-versa. Verdade. Então... Verdade, é uma carreira solo, né? A minha irmã também, a minha irmã é advogada, então cada um tem que criar os seus próprios caminhos e desbravar o mercado que tem, né, pela frente. Com certeza. Tudo a ver com Blessing Show, né, gente? E você, Fabrício, conta? Bom, eu sou de Porto Alegre, sou porto-alegrense, né? Nasci lá, meus pais eram no interior do estado, e aí, antes de eu nascer, se mudaram para Porto Alegre. Fiquei lá até 24 anos de idade, mais ou menos. Sou dentista, sou cirurgião dentista de formação. E aí fui, após terminar a faculdade, com 24 anos, me mudei para Pelotas, né? Então, hoje, desde lá, a gente não saiu mais de Pelotas. Acabei conhecendo a Aline lá durante a faculdade, né? Tenho uma irmã, Ana Paula. Ana Paula mora em Gravataí. Minha mãe também mora em Gravataí e meu pai mora em Lajeado. Lajeado é uma cidade próxima também de Porto Alegre, assim, né? Então, um beijo para todo mundo lá em casa, né? Amo vocês, né? E eles que me criaram, que me moldaram meu caráter, minha forma de ser, né? Então, todo dia agradeço a eles e aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez, né? E tem minha família também, que eu ganhei, né? Com a Aline, que é os irmãos dela, a filha dela, a Júlia, né? Então, que são pessoas muito, muito importantes para mim também. Isso é importante, né? Quando você casa, abraçar bem a família para poder viverem bem em comunhão e crescerem juntos. Você falou já que você fez faculdade, você casou mais calma. Ainda quero saber antes. Você foi lá para Pelotas com 24? Com 24 anos, fui fazer mestrado e doutorado em então Pelotas. Você fez a faculdade em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso, é. Você também. Se conheceram lá. Mas eu demorei um pouquinho mais para entrar na universidade, né, por conta do bebê e tal, né, que eu tinha tido. E
E eu conheci o Fabrício quando ele estava já no mestrado, doutorado também. Só que eu estava na graduação ainda nesse período. Aí depois é que eu acabei seguindo, né, pelo mesmo caminho dele. Ele foi uma inspiração para mim. Na área acadêmica. É. Maravilhoso. Mas antes disso, eu queria saber o porquê que vocês foram para essa área. Você, seus pais, qual era a área dos seus pais? Olha, a minha escolha de odontologia foi uma coisa muito aleatória, assim. Eu fiz ensino médio técnico na área de programação, de informática, né? Olha. Eu gostava muito disso, era até relativamente bom em programação, era uma coisa que eu tinha muita afinidade. Eu era meio CDF, meio nerd, assim, sabe, naquela época, né? Não tenha mudado muito ao longo dos anos, né? Mas na hora de fazer o vestibular, eu queria fazer um curso difícil, um curso que fosse desafiador, assim, né? E aí eu lembro que na hora de escolher os cursos, eu queria fazer URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu tinha uma coisa da odontologia que meu pai havia falado. Meu pai não é dentista, meu pai é empreendedor, né? Minha mãe também. Mas eu tinha a história que meu pai tinha comentado uma época que o sonho dele era ter sido dentista e não foi. E eu tinha isso na cabeça, meu pai quis ser, não foi, quem sabe eu vou ser, né? Então eu tinha um pouco isso. E aí quando eu fui escolher o curso, na hora do vestibular, eu tinha 16 anos de idade. Qual curso que eu vou fazer? Eu pensei, quais são os cursos mais difíceis de passar no vestibular? Né? Aí o mais difícil era medicina. Falei, medicina eu não quero, medicina, muito compromisso, muita... Imagina, isso é a cabeça de uma pessoa de 16 anos, tá? Era a minha análise de mundo, né? Muito difícil e tal. E o segundo curso mais difícil era odontologia. Falei, olha, odontologia é o segundo curso mais difícil, tem aquela história do meu pai e tal. E aí comecei a pensar sobre isso, comecei a gostar, me visualizei como dentista no consultório. Falei, acho que eu vou gostar de fazer isso. Olha. E aí botei na cabeça que ia fazer vestibular para isso, e aí estudei para passar no vestibular, e aí... Então, essa foi a escolha da odontologia, muito aleatória assim, né? Sem conhecer ninguém. Mas foi a escolha mais acertada da minha vida, com certeza, sabe? Porque é uma profissão que eu sou apaixonado, apesar de eu não ser dentista clínico, né? Depois a gente vai falar sobre como é que eu atuo na odontologia, né? Mas com certeza foi a melhor decisão, assim. Olha o que eu tô lembrando, você fez que nem o Tiririca, né? Quando chegar lá, você conta o que acontece. Pra gerar suspense, então, né? você fez, ou você deu aquela pesquisada, você viu o curso que era difícil, sim, mas você foi entender se você iria gostar. Eu lembro que, nesse período, eu lembro que eu fiz na época não se chamava mentoria, né? Mas meu colégio, onde eu estudava... Orientação vocacional. Orientação vocacional. Cada aluno pôde escolher que tipo de profissional a gente gostaria de convidar para vir ao colégio e nos falar da sua profissão. Maravilhoso. E eu falei, eu gostaria que um dentista viesse. E aí veio um dentista no meu colégio, mais 2 colegas meus da minha turma também... Não, da minha turma não, do colégio. Mais 2 colegas do colégio também tinham falado de odontologia, então eu lembro que a gente ficou numa sala... Nós três crianças, 3 adolescentes ali e esse dentista, que infelizmente não lembro o nome dele mais. Uma hora eu vou tentar resgatar isso. E aí foi muito legal, porque ele começou a conversar, explicar o que era o dia a dia de um dentista e eu saí, gostei muito assim, do que eu vi, assim, sabe? Então isso ajudou a reforçar, eu estava indo no 3º ano do ensino médio aí, provavelmente era. Então, e claro, eu tinha relação com o meu dentista, com o paciente, eu ia no dentista, gostava muito do ambiente, gostava de ver as coisas lá, era um monte de produtinho em cima das bancadas, um monte de instrumental, sabe? Então, eu gostava daquele ambiente, né? Mas eu era muito moleque, né? 16 anos, tocava guitarra, sabe? Queria ser rockstar, né? Eu queria ser rockstar naquela época, tocava blues, tocava, né? Então, mas tinha que escolher uma profissão, né? Que achava que eu não tinha talento suficiente para ser músico. Isso eu já estava percebendo. E... Então foi isso. Então acaba que foi assim que, com muita pouca referência, eu escolhi pular dentro da odontologia, né? Uau. Com 16, 17 anos, né? E aí acabou que foi acertado, assim, a escolha. E aconteceu grandes coisas, hein, gente? Fica aí, que tem muita história. Aline, e você? No início eu pensava em fazer arquitetura, sempre gostei muito de arquitetura, eu gosto muito até hoje, assim, amo mesmo, adoro, assim, a questão de estética, proporção e tudo mais.
Mas eu acabei decidindo que a área da saúde seria uma boa opção. O meu pai já tinha falecido nessa época e eu lembrava muito dele falando que na área da saúde sempre as pessoas iam precisar, sempre iam contratar, que nunca iam deixar de ir, que seria sempre um bom mercado e tudo mais. E na época da escolha eu lembro da minha irmã também dizendo que olha, Aline, pô, nossas amigas aqui que fizeram odonto, tu adora odonto, vai ter curso e tal. E eu, quem sabe? Aí fiz um curso, fiz no vestibular de meio do ano e, na verdade, eu não estava com muita expectativa de passar. E eu acabei passando, mas o curso iniciou só no outro semestre, porque a faculdade tinha entrado em greve. E aí adorei o curso, né? Eu gostei muito da questão de ter pacientes, de poder cuidar das pessoas, sabe? E eu achei isso bem interessante. No meio da faculdade também eu acabei indo por rumos diferentes, né? Que não me levaram de fato para o tratamento de pessoas, né? Mas a gente continua a conversa daqui a pouco. Porque assim como toda profissão, tem várias áreas na odontologia. Sim. E ali na faculdade vocês já são direcionados já à área que vocês vão atuar? Porque tu vai conhecendo várias áreas, né? Então tem área de pediatria, a área de prótese, a área de estética, a área de cirurgia. Eu gostava muito da área de cirurgia também. E até outro dia encontrei uma ex-professora minha e ela disse, Aline, eu achei que tu ia ir para a área de cirurgia. E ela disse, eu também achei. Eu respondi, né? Mas desde o terceiro semestre eu participei de um laboratório de pesquisa, que era o laboratório onde o Fabrício fazia já o mestrado e doutorado dele. E aquela questão assim de desenvolver produtos, de testar e tá escrevendo artigos e estar sempre à frente, né, dos lançamentos, do que estava de novo no mercado, aquilo me atraía muito. E eu sempre gostei muito de trabalhar ali. Então eu iniciei no terceiro semestre, fui até o final e depois segui, né, mestrado, doutorado. E muito que eu falei anteriormente, né, inspirada no Fabrício, porque o Fabrício sempre foi o aluno que mais se destacou ali dentro da pós-graduação. E aí você também foi por esse caminho porque você gostou mais no meio da área de pesquisa? No segundo ou terceiro semestre da faculdade, existe uma disciplina chamada materiais dentários, que é quando os dentistas, os alunos de odontologia, começam a aprender sobre os materiais que são utilizados na clínica odontológica, né? E é uma disciplina muito no início de curso, então a gente começa a aprender isso antes de ter contato com o primeiro paciente, né? E eu comecei a gostar muito disso, da química dos materiais, como é que o material era composto, como é que ele funcionava, quais as reações químicas aconteciam para ele funcionar, o que era necessário para ter bom desempenho clínico, isso no segundo e terceiro semestre. Então eu comecei a fazer o que se chama de iniciação científica, que é você começar a fazer pesquisa durante a graduação, e eu enlouqueci com isso, eu gostei muito disso. Então, acaba que já estava predestinado no segundo e terceiro semestre que eu não ia ser dentista de consultório, que eu ia ser pesquisador. Né, que eu ia trabalhar com pesquisas de matérias odontológicas. Isso já estava certo, tanto que as outras disciplinas eu fazia o básico para poder terminar o curso. Que eu gostava mesmo de ir para o laboratório e desenvolver materiais, e fazer testes, e ir para congressos, apresentar os trabalhos que a gente desenvolvia lá em Porto Alegre. E então foi o caminho natural. Quando eu me formei na graduação, me formei um mês depois eu estava no mestrado já. Eu nunca entrei num consultório odontológico como profissional, como cirurgião dentista. Olha. Eu nunca atendi um paciente como profissional de odontologia, né? Essa área da pesquisa também para odontologia é a mesma coisa geral, né? Você tem eu fiz também iniciação científica. Sim. Mas pra mim foi o contrário, eu não gostava. Não gostava. E aí peguei um trauma pra fazer o TCC, porque eu pensava, meu Deus, vai ser uma tortura. Mas depois você começa a gostar. Mas assim, não tem algo específico, né? Se você quer fazer pesquisas, geralmente, eu acho que como toda profissão, sim, você vai ali, ou tem faculdades que tem. Não tem faculdades assim que te direcionam para a área da pesquisa, mas dentro da pesquisa tu consegue fazer a pesquisa dentro de cada área, mais voltada para doença, mais voltada para, enfim, para epidemiologia, né, para a parte de estética, desenvolver produtos odontológicos, foi a área que a gente escolheu. Mas eu digo assim, geralmente a faculdade ela forma o profissional e sim, aí é aquilo, se a pessoa quer seguir pela linha da pesquisa, aí ela sim, tem que escolher fazer isso. E que é algo que eu acho que se a gente for pensar em porcentagem,
Sim, é muito poucas baixo. pessoas, né, Sim. vão procurar. O Brasil não tem uma grande cultura de pesquisa, para começar, né? Então é difícil o mercado de trabalho para pesquisadores, né? Isso já é um desafio, né? E um curso técnico como é o curso de odontologia, geralmente a pessoa entra lá para ser dentista. Nós entramos para ser dentistas, né? Então não é diferente, por exemplo, quem é um curso mais de base, né? Física, química, por exemplo, que geralmente o cara entra lá e a chance dele ser pesquisador é muito grande, porque é uma área fundamental, né, da ciência, né, e não uma área aplicada, né, como é a odontologia. Então, realmente, são poucos da minha turma foram pesquisadores, eu acho que talvez 2, eu mais um, talvez só, não consigo lembrar de um terceiro, talvez, na turma de graduação, né, de 44 alunos, né, então 2 ou 3 que viraram pesquisadores, né, professores, pesquisadores, né, e todos os outros seguiram o caminho aquele que se esperava, né? Que serem excelentes cirurgiões dentistas, né? Trabalham como dentista mesmo clínico, né? E você também conheceu ele lá no grupo de pesquisa? Sim. Olha. Na pós-graduação daí já, né? Quando eu Na estava... pós. Quando eu fui a Pelotas, né? Isso. Quando eu saí de Porto Alegre, me formei na graduação, porque na graduação eu só fiz aquela iniciação científica, que é algo mais simples, né? Então, pesquisador a gente vira mesmo quando a gente faz mestrado e doutorado. Sim. Então, que é quando eu fui a Pelotas fazer pós-graduação, e aí nós nos conhecemos em Pelotas. Ah, vocês se conheceram em Pelotas. E aí você foi fazer parte do grupo de pesquisa, que aí você também... Ele entrou antes, a gente já estava lá antes no grupo de pesquisa. Eu acho que ele estava no mestrado, né? Ou iniciando doutorado, algo assim. E aí quando vocês se viram, como foi? Deixa eu ver se der tempo de contar nesse bloco. Não, então, eu sempre conto isso pra ele e ele balança a cabeça, né? Antes de conhecer ele, de fato, aquela coisa assim, né? Tu é estudante, tu tá procurando oportunidades dentro da universidade. Então, eu não sabia bem o que eu queria. Eu tava no 3º semestre só, eu não sabia... Eu brincava com o pessoal, eu não sabia nem o que era cárie ainda. E eu ficava super insatisfeita com isso, porque se alguém me perguntasse o que era, eu não sabia dizer ainda, né? Que cárie a gente só aprende no 4º semestre, pelo menos lá em Pelotas. E aí eu andava, a minha universidade tinha 7 andares, e eu andava nos 7 andares percorrendo os murais e vendo alguma oportunidade de estágio, alguma coisa assim. E um dia eu passei na frente da pós-graduação e tinha uma reportagem de jornal dizendo que ele e o orientador dele, o professor Evandro Piva e tal, que tinham desenvolvido uma tecnologia nova para um adesivo. E aí quando eu olhei aquilo assim no mural, eu disse, nossa, eu não acredito que fazem essas coisas aqui. eu achei assim aquilo, sabe, de outro mundo, e aquilo me apaixonou. E aí a partir daquele momento, eu comecei a tentar entrar no laboratório, né? Não era muito fácil, porque tinha que ter seleção, ou tinha que ter bolsa, mas nós conversamos com o professor conseguiu nos introduzir no laboratório. Aí, começando o trabalho no laboratório, eu conheci ele, conheci outros alunos também. E assim, nós nos tornamos amigos assim de cara já, né? Foi muito, né? Sim. Então, foi muito especial, assim, porque hoje a gente recordando, retrocedendo e pensando, né? É aquilo que eu digo, assim, foi Deus, né? Tinha que estar no caminho, ele tinha que ir para Pelotas, a gente tinha que se conhecer ali, as coisas tinham que acontecer dessa forma. Nós fomos somente amigos durante quase 6 anos. 6 anos. Só como amigos mesmo. Nossa! Amigos. Só que muita admiração, né? Sim, só que a gente se gostava muito. Muita admiração um pelo outro. Que incrível, gente! Calma aí que a gente vai contar. Olha, você tá vendo? Deus, não tem como a gente não falar de Deus, porque Deus, ele cuida de cada detalhe. Já estava desenhando cada detalhe dessa história. Fica aí que, no bloco que vem, gente, nem começaram a contar o que Deus fez na vida deles, o que eles construíram até hoje. Também é só o início, tem muita coisa. Mas fica aí que a gente volta já já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Você que tem nos assistido aí durante
os nossos vários episódios. Muito feliz de encontrar algumas pessoas na rua, saber que tem assistido o programa, tem gostado. Você que ainda não segue a gente lá no canal do YouTube da Rede Super, segue aqui, vai lá se inscrever no canal, lá você vai poder acompanhar esse e outros programas da nossa grade aqui da TV, rever, porque você vê aqui, quando você vai ver de novo, tem outros insights, então vai lá para você rever os episódios. Segue a gente também lá no Instagram, o Blessing Show, para você acompanhar os bastidores do que rola. Esse ano a gente tem muitas novidades, quadro novo, especial, pessoas novas aqui também para somar com a gente. Você não pode perder lá de seguir a gente. Me segue também lá no Instagram, vai estar aqui o Instagram para você seguir também, acompanhar tudo que eu ando fazendo. Muito Blessing Show também por lá. E mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, viu? Segue a gente em todas as nossas redes e a gente já vai voltar aqui com vocês. Então quer dizer que 6 anos de amizade. E de pesquisa também, como é que foi? Também. Você se formou mestrado? Era mestrado? Sim. Nós trabalhávamos nesse período de mestrado e doutorado, que nós éramos amigos, a gente trabalhava junto também. Então a gente fazia pesquisas no mesmo grupo de pesquisa, né? Então era uma relação de amizade, de trabalho, né? Tudo junto, assim, porque durante esse período de mestrado e doutorado a gente fica mais tempo na universidade do que em casa. É um trabalho muito intenso, né? Para quem é bolsista, né? Então a nossa vida era trabalhar naqueles laboratórios, né? Então foi um momento muito legal, assim, né? Onde nós éramos apenas alunos, não tinha tanto boleto para pagar, né? As coisas era outra dinâmica, assim, né? Mas você chegava a ver ela com outros olhos? Assim, sim. Como é que foi essa? Como foi essa chave? Sim, assim, acho que sim. Eu acho que sim. Antes de conhecer, você já... Nossa, esse cara. É que foi muito intenso, assim, sabe? Mas a gente era muito amigo, né? Claro, ela era muito linda, né? Óbvio que tinha também uma nuance dessa, né? Mas eu acho que talvez a gente teve momentos desse período que a gente era comprometido também, então tinha isso também, né? Mas o que eu consigo lembrar daquela época, que apesar de, claro, eu achava ela muito bonita, só que se namorar comigo provavelmente eu ia querer naquele período também, óbvio, né? Mas a gente tinha muito carinho como amigos, assim, sabe? A gente era muito parceiro, assim, sabe? E talvez tenha momento que a gente nem tenha namorado, porque pensou, se a gente for namorar agora a gente vai estragar a amizade, aquela história, assim, né? E talvez não fosse o momento correto também naquela época, né? Então teve tudo isso, então, óbvio que que eu me fiz muito de difícil, assim, sabe? Eu resisti bastante. Mentira. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Então foi uma história que começou bem bonita, assim, sabe? Realmente, né? De amigos, né? Então quando a gente resolveu namorar e se casar, a gente já sabia todos os defeitos um do outro, sabia todas as características, né? Todos os jeitos, né? Então a compatibilidade era muito grande por isso, né? E isso se provou depois que a gente se casou e como que se dá o nosso casamento, né? Que é um casamento como qualquer outro, né? Tem os seus dias difíceis, né? Sim. Mas existe uma grande camaradagem, uma parceria, sabe? E essa parceria, ela se refletiu na nossa vida pessoal, também nos negócios, né? Todos os negócios que a gente trabalha em conjunto, né? Então, isso é mais ou menos o que aconteceu, assim, né? Nessa Incrível. parte. E o que vocês estavam desenvolvendo lá na pesquisa já foi algo que vocês começaram com a empresa? Ou não? Foram coisas diferentes? Não, a gente adquiriu bastante conhecimento ali, mas a pesquisa universitária assim, é muito diferente de uma pesquisa para desenvolver produto para levar ao mercado, né? Então, a pesquisa universitária a gente tem muito método, né? E a gente delinea uma pesquisa e a gente não consegue sair fora daquilo que está delineado, senão, sei lá, tem vieses, né? Então tu não pode sair daquilo. Já na pesquisa né, de dentro da empresa, a gente muda toda hora, a gente adiciona grupos, a gente adiciona, né, variáveis para poder chegar o mais rápido possível no resultado esperado. Então são coisas diferentes, né? Algum conhecimento a gente trouxe, claro, o mesmo conhecimento que a gente trouxe da graduação, mas são coisas bem diferentes. Mas foi lá que a gente aprendeu algumas ferramentas, né? A gente aprendeu como pensar em pesquisa. Também lá acho que a gente consolidou essa paixão por materiais odontológicos, né? Então a gente conheceu muita coisa, né? Pelo menos da minha parte, sinceramente, durante o mestrado e doutorado eu não pensava em abrir uma empresa.
Eu pensava em ser pesquisador. Meu foco era, eu queria ser o melhor pesquisador do mundo. Isso que eu pensava em fazer. E você também? Eu gostaria de ser quando eu entrei no mestrado e doutorado, minha intenção era ser professora na área, né? Eu vi que depois de um tempo que não era bem isso que eu gostaria. Mas aí você foi, já tô aqui. Sim, eu não desisto, eu vou até o final sempre em tudo que eu me proponho a fazer. E aí a empresa surgiu quando? Qual área? Mais ou menos na metade do meu doutorado. Eu cheguei para ele um dia insatisfeita, né? Pensei assim que... Fabrício, eu não gostaria de dar aula, também não gostaria de ir pro consultório. Eu não sei o que eu vou fazer, a gente precisa fazer alguma coisa para eu trabalhar, né? Eu disse para ele. E ele já trabalhava? Ele já trabalhava, ele já tinha passado no concurso para professor. Você dava aula lá? Isso. Lá na Federal de Pelotas, é isso. Federal de Pelotas. Mas não no curso de odontologia, ele dava aula para engenharia. Mas engenharia? Isso. Engenharia... Se chama Engenharia de Materiais. Meu marido é engenheiro, eu ia casar, eu tava esperando uma hora, porque eu falei assim, nossa, tem tudo a ver, ele é engenheiro de materiais. Que legal. Eu era professor da área de polímeros e biomateriais. Nossa! Olha, vamos marcar. A gente tá aqui com uma plateia aqui, ó, do Johnny, depois você vai vir aqui, Johnny. Vamos marcar depois um café. Vamos. Nossa, meu marido... Com certeza. Eu leio demais. Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque você tava falando de que você... Quando você começou a falar, eu gostava de saber os materiais. Sim. Eu falei, nossa. Então, vocês têm profissionais de engenheiros de materiais na empresa? Temos engenheiro de materiais. Porque é fundamental, né? Muito importante, E é um curso que é relativamente novo, assim? Ele não faz parte daquelas engenharias tradicionais, né? Como engenharia civil, elétrica, mecânica, né? Então, talvez é um curso que existe há uns 30 ou 40 anos apenas, o que é relativamente novo, assim, né? Talvez eu realmente não lembro agora quando é que foi implementado isso no Brasil. 20 anos, talvez. Mas também as ofertas de curso não são tantas, né, nas universidades. São poucos cursos, Eu lembro quando ele foi fazer, eu acho que eu entrei em 2013, acho que foi por essa época aí, 2013. Era um curso novo. Era um curso que nem todo mundo fazia, assim. E nem entendia muito também. Isso. É um curso extremamente importante, porque todas as indústrias que produzem materiais para produzir esse copo, essa roupa, né? Tudo isso são materiais. Né? Até eu brincava, né? Tirando tudo que é espiritual, tudo é material. Então, sempre vai ter mercado de trabalho para engenheiro de materiais. Então. Né? Porque tudo são materiais, né? Entender o comportamento dos materiais, como que eles se comportam, como que eles se performam, né? Então nessa época eu fui professor da engenharia de materiais. Você estava feliz ali, porque era uma área que você gostava? Eu estava mais ou menos. Por quê? Porque, claro que eu fazia pesquisa, chegou uma hora que... Porque o grande prêmio do pesquisador é publicar um artigo científico. Né? Então ele faz sua pesquisa e o grande retorno que ele tem é quando ele consegue publicar. E é muito legal publicar o primeiro artigo internacional, o quinto, o 10º. Aí depois dos 50 começa a ser só mais um artigo, né? Você publicou mais que isso? Bem mais. Mais de 100 artigos internacionais. E aí chega uma hora que é só mais um artigo. E sinceramente eu percebi que aquilo não me satisfazia mais. Fazer uma pesquisa apenas para publicar um artigo. E aí a gente começou a ter essa questão de como a gente fazia pesquisas de desenvolvimento de produtos. Óbvio que bateu nisso. Por que não, ao invés de publicar um artigo, né, publicar uma patente e produzir o produto, né? Ao invés de produzir um artigo, produzir um produto que o dentista vai gerar um benefício na boca de uma pessoa, né? Então, ali nesse período, a gente começou a pensar sobre isso, né? Eu já tinha trabalhado numa indústria odontológica, de matérias odontológicas, aqui de Londrina, inclusive, a Angelus. Então, eu já tinha tido experiência como desenvolvedor de produto, assim, né? Mas não para abrir uma empresa própria. Então, nesse período que ela estava terminando o doutorado, ela me fez essa provocação, eu também estava louco que me provocasse para isso mesmo. Estava só querendo uma validação, né? E aí a gente começou a pensar na empresa, né? Foi 2011, isso mais ou menos. Vocês já eram casados? Já. Eu acho que a gente pensou na empresa antes de casar até. Acho que quando a gente estava namorando, a gente começou a falar disso, mas a gente abriu a empresa e nós já estávamos casados, né? E começou essa história de vamos abrir uma empresa, vamos transformar conhecimento científico, acadêmico em produto que vai para o mercado, né? Uau. A gente começou a pensar nisso, né?
E aí, então, essa foi a motivação. E E ao mesmo tempo que a gente via, assim, que existiam muitos produtos no mercado importados, muito caros, que nem todo mundo tinha acesso, né? Na universidade mesmo era muito difícil, até no pessoal ali na área de pesquisa, né, conseguir adquirir aqueles produtos para poder testar ou para poder usar eles em outros formatos que a gente às vezes precisa. Era tudo muito difícil, às vezes os professores tinham que comprar ou tinha que ter verba para pesquisa para comprar porque era caro mesmo. Isso começou a despertar na gente essa questão. Nossa, por que a gente não traz esses produtos, não desenvolve esses produtos aqui com preço mais acessível para a maior parte dos dentistas poderem utilizar? Então foi mais ou menos nessa ideia principal que a gente acabou criando a empresa, né, e desenvolvendo a linha de produtos inicial. Uau! E se você não tivesse ido por essa linha de entender mais, né, sobre os materiais, porque, como vocês falaram, no curso você tem a matéria, mas é algo bem superficial. Sim, bem básico, e aí vocês né? resolveram estudar mais sobre. Quando você estudava também era nessa linha? Ou você não chegou a... Você está fazendo doutorado? Isso. Mas nessa área também. Mesma área nessa também. área de materiais também. Na mesma área também. É. Porque o grupo também era nessa linha. Exatamente. Isso. Que incrível! Então, na verdade, a minha pós-graduação, na verdade, foi na área de química, na verdade, né? Então... ele fez um pouco diferente de mim. Eu fiz a minha pós-graduação toda na Universidade Federal de Pelotas. E ele fez um misto com a Universidade Federal e com a URGS, né? E aí, nesse período, ele também tinha acesso ao laboratório de química da URGS, que é um laboratório muito bom. Um dos melhores do Brasil, né? O mestrado você fez lá? Mestrado e doutorado. Algumas disciplinas, algumas coisas, né? Ele fez lá. E meu marido também fez em química lá na UFSM. Na UFSM. Foi. Então, nesse período, eu acabei me transformando de dentista para um químico. Então, hoje eu sou químico. Meu dia a dia hoje técnico, né? Na parte... Claro, eu sou hoje diretor de empresas e tudo mais, né? Então, hoje sou um executivo, um administrador de empresas. Mas o meu viés técnico é químico. E não odontológico, né? Uau, que faz toda a diferença também. Sim. Mas aí conta, vamos ver, da empresa vocês tiveram esse insight, vamos fazer. Aí como foi a ideia? Qual era o ramo da empresa? Como nós começamos? Bom, aí nós fundamos a Ihler Biomateriais, que é uma empresa que foi criada em Pelotas em 2012. A empresa teve uma história fantástica, né, de crescimento, foi muito bonito assim. E nós identificamos um produto que só tinha fora do país, nenhuma empresa brasileira fabricava ele, porque era uma química muito complexa, né? E era um produto muito importante para o mercado. E a gente falou, vamos fazer esse é difícil, vamos fazer esse. Os fáceis deixa para depois, né? Que todo mundo faz os fáceis. Vamos fazer esse difícil. A gente ficou uns 2 anos trabalhando muito para conseguir chegar na fórmula. Vocês faziam outros produtos e também investiram nele? Nesse período nós estávamos em época no período de regulação na Anvisa, então a gente não podia vender nada ainda. A gente estava conseguindo as licenças. Então a gente estava desenvolvendo os produtos. Entre 2012 a 2015, nós apenas estávamos numa fase pré-operacional. A gente não podia comercializar ainda. A gente podia só desenvolver, fazer a parte da pesquisa. Então a gente foi nesses 2-3 anos desenvolvendo todo o nosso leque de produtos, né? E esse específico, que se chama silicone de adição, que é um produto bem específico, foi ali que as coisas começaram a acontecer, né? Então, em 2016, a Ihler começou a comercializar seus produtos, e aí muito rapidamente a Ihler cresceu. A Ihler se transformou em uma das maiores empresas do Brasil na nossa área, né? E ali em 2019, o grupo Straumann, que tem juntamente com a Anel Dente, que é aqui de Curitiba, nos adquiriu. Quis comprar a nossa empresa porque nós tínhamos desenvolvido algumas tecnologias lá que era de interesse deles, né? Então, e tudo isso foi muito rápido, né? Então, em 2016 nós começamos a comercializar nossos produtos odontológicos e em 2019 nós fomos adquiridos, apenas 3-4 anos depois. E vocês nem imaginavam? Não, a gente não imaginava. Era muito cedo ainda, né? Muito cedo, né? Então foi uma história muito intensa, muito rápida, assim, né? E muito feliz, né? Aqui na plateia tem uma pessoa extremamente importante, né? Que foi quem nos pegou na mão e nos ajudou nesse caminho todo, um curitibano aqui, raiz, né? Que é o Johnny, acho que ele vai aparecer aqui depois. Depois você vê, já. E assim, foi uma história muito bonita. Muito bonita e nós continuamos hoje no Grupo Straumann,
Nós somos diretores do Grupo Straumann na Neodente, né? Atuando na Iller, em Pelotas. Então, apesar de a gente ter vendido a nossa empresa, essa empresa não é mais nossa, mas a gente tem um carinho muito grande por ela, a gente continua na Iller hoje como diretores lá para ajudar aquela empresa maravilhosa a crescer mais ainda. Que incrível. Gente, vocês estão vendo aí? Tiveram uma ideia, um sonho, entenderam que não existia impossível, acreditaram, tiveram muita fé, né, Aline? A gente estava falando sobre fé, porque sem Deus, sem fé, sem acreditar, as coisas não acontecem, né? Todo caminho da nossa vida a gente tem dificuldades, né? O caminho não é liso e reto, sempre tem umas pedras, uns buracos, algumas dificuldades mas isso é natural, é normal e a gente tem que saber, entender que isso é passageiro, quando se tem fé, né? Então, eu estava comentando anteriormente contigo que muitos momentos a gente acaba tendo dúvida, né, no meio do caminho, mas eu para te falar a verdade, eu nunca tive dúvida na questão da Iller, né? Eu sempre soube que qualquer dificuldade que a gente tivesse, a gente ia conseguir superar, né? Porque aquele era o nosso objetivo. Nós tínhamos como objetivo criar aquela empresa, fazer ela crescer, desenvolver e auxiliar todas essas famílias que trabalham lá junto com a gente, né? Então, eu acho que esse foi um grande propósito, a criação da empresa, né? Com essa finalidade maior, porque eu acredito que é muito o segredo do empreendedor que dá certo, é ele acreditar, querer fazer dar certo, não só com certeza vocês poderiam pensar nisso, mas não era só isso, né? Não só os recursos financeiros, mas o propósito que tudo isso ia ter, onde vocês iam chegar, as famílias que iam impactar. Sim, e auxiliar não só as famílias que trabalham com a gente, mas também os profissionais que iam se beneficiar, né, podendo acessar aquele produto e também as pessoas que iam poder ter um tratamento melhor pelo acesso que aquele profissional teria ao produto. Então, acaba sendo uma cadeia, né, de desenvolvimento que a gente acaba gerando. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter esse alcance, mas uma pequena modificação que ela faça no seu círculo já gera um impacto imenso para as pessoas ao redor. E esse propósito de transformar, né, é uma coisa que nos move desde sempre, né? E a gente gostou muito de fazer isso na Iller. E há 2 anos atrás nós repetimos a dose. Nós criamos uma nova empresa, que é a Ogli Tintas, que é uma empresa totalmente diferente da odontologia. É uma indústria, uma fábrica de materiais decorativos e de tintas, né? Que você vai falar já. Pois é, tá bem. Tava esperando meia deixa. Mas, você vai falar. Tem isso ainda. Tiveram sucesso na empresa. Eu ainda quero saber ainda uns detalhezinhos. Mas veio a Ogli, que veio do sobrenome de vocês, né? Exatamente, nosso sobrenome imobiliário, né? E da palavra glee em inglês, que significa alegria, felicidade, né? Então foi uma forma da gente combinar a nossa identidade, a nossa alma, que é o nosso sobrenome, que de certa forma, né, é o que nos identifica, né? Ou seja, para imprimir o nosso nome, né, nessa nova empresa. E a palavra Glick também, que era aquilo que a gente queria que a empresa fosse, né? Uma empresa divertida, alegre, bonita, né? Lindo demais. A gente tinha um sofá aqui que era deco. No próximo programa a gente vai estar com um sofá. E que esse sofá já é conhecido aqui, nosso. E a gente deu uma mudada, mas ele vai vir. Gente, fica aí que no bloco que vem, ainda tem mais uma empresa atual, sucesso. Muitos planos aí pro futuro. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência aqui conosco. Estamos chegando no nosso terceiro bloco, quase ao fim do nosso programa. Quero falar para vocês dos nossos parceiros aqui, agradecer. Meu amigo cabeleireiro Bruno Macário, que está sempre comigo. Hoje não foi ele, mas não posso deixar de citá-lo aqui. Bruno atende ali do ladinho do Shopping Paládio. Também Gislaine Santana Makeup, hoje também não foi ela, mas ela sempre também atende você. Casamento, 15 anos, vai na sua casa, Gi maravilhosa. Quero agradecer também a Chique Simples, que sempre me veste. Hoje também não foi ela,
Mas, gente, ela vai receber você com todo carinho lá no Shopping Itália, no centro. Tem uma loja maravilhosa para receber vários looks, muitos looks que eu já usei aqui no programa. Também quero falar de Movepar Curitiba, esse sofá maravilhoso. Vocês gostaram, gente, desse sofá? Muito bom. Muito Gostoso, né? Confortável aqui, Movepar Curitiba. Móveis planejados para você, seu escritório, sua casa. Eles são incríveis. Pãozinho da Hora também sempre com a gente. Procura aí um Pãozinho da Hora mais perto de você, com certeza. Tem uma unidade, você precisa se deliciar. Hoje também a gente não tá com pãozinho, mas eles sempre estão aqui com a gente, você pode se deliciar. Também Mude-me, faz minhas unhas, minha amiga Márcia, um beijo pra você. Vamos deixar aqui o Instagram também para você entrar em contato. Muitos parceiros, queremos agradecer essa parceria de anos. Também os nossos patrocinadores. Queremos dizer que 2026 nós temos um ano lindo aqui no Blessing Show. Muitos quadros novos, muitas iniciativas novas aqui. E a gente quer convidar você que quer ser um patrocinador do nosso programa. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, arte e fé. Vai ser um prazer poder falar da sua empresa, ter você aqui conosco, para que a gente possa gravar mais programas, impactar mais vidas com essas histórias tão incríveis que eu amo ouvir e eu tenho certeza que você também ama. E vamos continuar aqui. Ó, a gente já abriu a câmera, já viu que temos mais uma pessoa aqui. Johnny, seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, Mari. Johnny, que é sócio dessa nova empresa da obra. Primeiro vocês vão contar aqui como que surgiu depois da venda e aí conta aí do Johnny. Tá bem? Posso começar? Pode. Vai. Bom, então a gente estava falando antes da história linda da Hiller, né? Que tudo aconteceu muito rápido, então em 2019 a gente vendeu a Hiller e eu e a Aline, logo depois da venda, a gente ficou pensando. Nós temos o espírito empreendedor, né? Nato nosso. Então, foi natural que depois a gente vender e pensar, o que nós vamos fazer agora? A gente sabia que a gente continuaria na Hiller como executivos, né? Mas a gente tinha energia para fazer mais alguma coisa, além disso, né? E então a gente pensou, no que mais nós podemos empreender? E o que está no nosso sangue é fabricar coisas, é ser uma indústria. Então a gente tinha certeza que seria uma indústria, né? E outra coisa que nós conhecemos é a química das coisas, né? Então teria que se fabricar coisas químicas. Então a gente sabia que provavelmente nosso próximo empreendimento seria jogar num campo que a gente já mais ou menos conhece. E aí, naquele período, nós chamamos o Johnny, inclusive naquele período, isso foi 2021, 2022, onde a gente começou a pensar o que nós faríamos, né, nesse novo momento. A gente pensou em vários outros negócios, possibilidade de outros negócios, né? E teve um determinado momento, talvez 23, final de 23, foi isso, né? A gente falou, tem que ser tintas. Tem que ser tintas, porque aí, acho que não cabe falar sobre isso, porque vai tomar muito tempo, né? Mas a gente fez uma análise de mercado, né? De como que as tintas no Brasil se posicionam, como são as tintas de alta qualidade fora do país, por que as tintas do Brasil não podem ter tanta qualidade quanto as tintas dos Estados Unidos, por exemplo, que são tintas fantásticas, ou tintas da Alemanha. Por que a gente não pode ter essa qualidade aqui? Porque na odontologia não é aceitável fazer um produto de baixa qualidade. É a área da saúde, então só pode ser feito produtos de altíssima qualidade. E na área das tintas, quando a gente foi fazer um mapeamento sobre os produtos, a gente percebeu que talvez tivesse muita oportunidade nesse sentido. A gente fazer tecnologia em tintas, né? Então tinha a oportunidade comercial, de mercado, e também tecnológica, que é o nosso chão, que é onde a gente sabe atuar, né? Então naquela época a gente decidiu fazer um teste, né, na área de tintas. Então em 2024 nós fizemos um pequeno teste, abrimos uma fábrica. Construímos uma fábrica. Então implementamos uma nova fábrica lá em Pelotas também, né, numa outra área aqui da cidade. Então construímos uma fábrica e no primeiro momento essa fábrica de tintas seria uma fábrica convencional, como todas as outras, né? Uma fábrica de tintas que produz as tintas e vende para outras lojas de tintas comercializar as tintas, né? E aí nesse meio tempo de 2024 nós tivemos essa ideia em conjunto aqui de que se a gente inovasse não só na qualidade das tintas, mas no modelo de negócio, se a gente fizesse algo diferente, a gente poderia ter muito mais sucesso e atingir o objetivo que nós tínhamos em mente na época. Então nós tivemos a ideia de ser uma fábrica de tinta, mas ter as lojas de tinta também.
Então, talvez é uma das primeiras marcas do Brasil que ela é proprietária da fábrica e das lojas. Não é franquia, não é um terceiro, as lojas são nossas, né? Então, e como a gente queria fazer qualidade máxima no produto, a gente queria também qualidade no serviço, no atendimento. Então, se a gente tivesse controle das lojas que vão vender o produto, nós poderíamos nos relacionar melhor com o pintor, com o arquiteto, com a dona de casa que vai lá comprar uma lata de tinta, com a construtora, né? E dar o melhor treinamento, o melhor serviço, o melhor atendimento na cadeia toda, da fábrica até o uso do produto na ponta final. Quando a gente teve essa ideia, né, brilhou algo assim, né? Falou, ó, aí eu acho que é o caminho. E deu um baita de um frio da barriga, né? Porque abrir uma rede de lojas não é algo que a gente não sabia abrir uma rede de lojas. A gente sabia fazer fábrica. Vender produto em loja, nós nunca tínhamos feito isso, né? E esse frio na barriga, ao mesmo tempo que foi um frio na barriga, foi talvez um combustível para dizer, vamos encarar esse novo desafio. Que acho que aí vai ser uma coisa diferente e fantástica que a gente vai criar, assim como a gente fez na Ilha, né? Então, em 2024, a gente deu uma amadurecida nisso. E em 2025 foi o primeiro ano de atuação. A gente começou no início de 2025 das lojas da Ogli Tintas, né? Se espalhando aí pelo Brasil, né? E agora chegando em Curitiba, né? Com a Ogli Tintas chegando em Curitiba agora nesse final de dezembro, início de janeiro desse ano, né? Que maravilhoso. Mas aí vocês se conheceram há mais tempo. Conta. Bom, essa história começou em 2014, talvez, para 15, né? A gente... Eu tinha uma consultoria voltada para a área odontológica. Eu dava consultoria para médicos e dentistas, na verdade, que queriam expor a sua marca, o seu nome, né, no mercado. E um certo dia recebi uma mensagem. Somos uma fábrica, assim. De momento não entendi muito bem. A Eline pegou o telefone e me ligou. Fábrica ainda... De odontologia. De odontologia. Quando eles 2014. estavam entrando no mercado 2015, da odontologia em 2015. É. E não tinha ido ao mercado ainda. Na verdade, uma fábrica de odontologia, ela precisa passar por toda a certificação. Então, são alguns anos de processo até começar a vender. Então, foi naquela fase que vocês contaram que estava ainda com as aprovações da... Isso. Então, naquela época, a gente acabou trocando algumas ideias. Eu atendi o Fabrício e a Aline como consultoria, né, de marketing e vendas, enfim. Você estava aqui em Curitiba? Estava aqui em Curitiba. Eu sou de Curitiba. O Johnny depois vem contar a história dele, porque é longa, né, Johnny? Tem bastante coisa. Se a gente for abrir aqui, não vai dar tempo, Mas, de qualquer forma, foi uma relação muito diferente. A gente se identificou e foi uma sintonia muito gostosa, assim, de início. Tanto que eu já trabalhava em fábrica na área odontológica antes, e quando o Fabrício e a Aline me ligaram, eu não sei, teve algo ali mágico que a gente conseguiu, de alguma forma, se conectar tanto que formou uma tríade de sucesso. A gente entendeu, assim, que, poxa, um complementava o outro, né? Então, desde lá pra cá, lógico, a gente trabalhou junto. E eu tentei por um pequeno prazo da minha vida, que eu saí da odontologia, o Fabrício e a Aline continuaram ainda na ilha, e eu montei uma outra empresa e eu tentei me desconectar deles, e a gente acabou retornando agora, 2 anos depois que a gente ficou separado, vamos dizer assim. Então, mas essa relação foi muito forte, assim, eu acho que é uma coisa divina mesmo, a gente se conectou e existe uma sintonia muito forte. Eu acho que é importante falar também o motivo da Hiller ter dado certo e agora a Ogli está dando certo também. Que existe uma relação muito diferenciada do Fabrício e da Aline com relação a pessoas, a forma de conduzir com as pessoas, o amor às pessoas vem antes de qualquer coisa. Isso eu acho que faz com que a empresa seja diferenciada. E as pessoas sentem isso. Então, até para a Ogli mesmo, essa questão da alegria, né? Quando a gente falou em tintas, a gente sempre falava assim, poxa, que seria do mundo se fosse tudo cinza e branco, né? Exato. Então, a Ogli, né, o nome Ogli, de alegria, ele acaba trazendo também esse conceito, e as pessoas que trabalham com a gente também tem que ter isso, né, no DNA. Então, eu acho que tudo se conectou e a gente está conectado sempre juntos de novo. Que maravilhoso. E quando você soube do mercado, porque vocês montaram
a Ogli, em paralelo o Johnny tá fazendo outra coisa. E aí quando você recebeu o convite de volta, você soube do mercado, o que você pensou? Pensou assim, não, se eles estão fazendo é porque é algo que Sim. já foi pensado ou... Eu acabei participando do processo, né, de construção, mas assim, eu acho que foi um amor de início porque eu sempre fui hobbyista. Sempre gostei de pintar coisas e fazer artesanato, essas coisas, então assim, veio ao encontro. E pintura realmente é algo que transforma ambientes, transforma pessoas pelas cores, né? Então, eu acho que tudo se conectou. Eu acho que no momento que a gente falou tinta, foi uma coisa maluca, assim, a gente já falou, poxa, isso é muito legal. É uma área que também carece de bons produtos, né? Tem muito produto no mercado, mas bons e de qualidade, e como a gente, na odontologia, já entrega qualidade já é obrigatório entregar qualidade, eu acho que era um favor, um serviço à sociedade entregar um produto à altura também, assim como na área da saúde. Então acho que tudo se conectou. Uau, e eu acredito que esse é muito o segredo de dar certo, é você pensar em algo de qualidade, porque todo mundo sabe que tem muitas pessoas, e vocês fizeram aí essa pesquisa, não só no mundo das tintas, mas em todo o mercado, pessoas que estão entregando coisas de má qualidade, pensando somente no lucro, e aí não vale, né? Não perde o sentido do empreendedorismo. Acredito que é muito a visão de cada um de vocês. E eu acho que concordo muito com o que o Johnny falou, essa questão de pessoas, assim, a gente entende cada vez mais. Eu acho que todas as empresas estão, na verdade, estão entendendo isso, que uma empresa ter sucesso, a empresa, né, o que o Fabrício fala muito, não é feita de paredes, de televisão, de computadores e tudo mais, é feita de pessoas. Então, se a gente não tiver as pessoas certas, felizes e trabalhando, né, todas elas na mesma direção, a gente não consegue ter resultado. Então eu acho que tem muito disso. É uma preocupação genuína nossa, porque nós nos colocamos no lugar dos funcionários, de fato, de verdade, né? Será que ele está bem? Será que ele está contente com a remuneração dele? Será que, né? O que a gente poderia melhorar nesse sentido? Eu acho que isso que acaba sendo esse fator de sucesso da empresa, entende? De fazer ela crescer de uma forma mais rápida. Que incrível. E é só o início, né? Quantos anos? 2 anos? A Ogli Tintas está entrando no seu 2º ano de atuação efetiva, né? E nós viemos para Curitiba porque a gente acredita muito no potencial da região aqui, né? Então aqui é o quartel-general do Johnny, o Johnny mora em Curitiba, né? Então, e a gente tem um carinho especial por Curitiba, a gente está há muitos anos, né, vindo a Curitiba todos os meses, né? Pelo Johnny, pelas empresas que nós temos, né? E a gente acha que Curitiba vai ser um acelerador para a Ogli Tintas, né? Então nós estamos com apenas uma loja em Curitiba, mas já estamos falando da segunda já. Viemos falando no carro agora há pouco. Onde fica a loja? Já foi inaugurada? Sim. Nós estamos ao lado do Shopping Miller, na rua Inácio Lustosa ali. Uma quadra depois do Shopping Miller, na avenida. Assim. A gente vai colocar aqui o endereço embaixo para vocês irem lá conferir. Tem Instagram da loja? Tem. Instagram nosso é muito bacana, que é muito divertido, porque o Instagram é de uma loja de tintas, né? Então ele é muito interativo, ele mostra os produtos, mas também mostra as situações, as dores das pessoas, os problemas que nós todos temos em casa, né? Com infiltração, com mofo na parede, problemas de umidade, né? Aquelas coisas que todo mundo sofre, né? Então é legal, convido vocês a assistir, a entrar no nosso Instagram, porque tem bastante conhecimento ali, mas também tem bastante diversão, né, nesse mundo das tintas aí. Que maravilhoso. Os planos, então, futuro, a Deus pertence, mais grandes sonhos, né? Exatamente. A gente tem nós abrimos 5 lojas no ano passado, então a ideia desse ano é abrir mais do que 5 lojas, né, e na medida do possível, com o juízo na cabeça, né, um passo por vez, né, também, né, abrir o maior número de lojas possíveis, né, sem perder a qualidade e a nossa característica que nós temos, né, que nós queremos fazer para essa empresa, né, então... E as lojas, elas são lojas próprias de vocês, não são de franqueados nem nada, não tem essa pretensão no momento? Sim e não. Não, nesse momento não. Nesse momento não. Nesse momento não. A gente está amadurecendo essa ideia ainda de franquear as lojas, né?
Mas nesse momento a gente está ainda pensando em expandir a nossa rede de lojas próprias, né? Até porque tem aquilo que vocês falaram, né? Da essência que vocês têm, Sim, de como exatamente. vocês tratam. Então, essa área de franquias tem muito isso, né? Às vezes a pessoa não vai, que nem vocês estavam falando, de vocês colocarem o produto nas mãos de outro fornecedor e ele não fazer a entrega. Não tem a mesma cultura, né? O mesmo atendimento, a gente não conseguir dar aquele atendimento que a gente deseja para o cliente. Então, eu acho que a gente pensa que no início é importante a gente abrir o maior número de lojas possíveis, né? Com o nosso capital, sendo propriedade da Ogli, Tintas mesmo, e para a gente poder ter a noção de tudo que acontece, para aí depois, sim, poder pensar em franquear. Porque o empreendedorismo também é isso, né? Um passo de cada vez, a gente tem que projetar, mas... Estruturar, deixar bem estruturado. E claro que a cabeça está lá na frente, pensando já em muitas outras coisas, né? Mas um passo por vez também. Que incrível. E aqui também, vocês vão deixar uma mensagem, mas a importância de você estar com as pessoas certas e você pedir a Deus as pessoas certas, porque também, quando você não se alia a pessoas que vão dar o crescimento, as coisas também não andam, às vezes puxa para trás. Sim. Mas Deus é bom, né, gente? Com certeza. Sim, com certeza. Deus é bom, né, Johnny? Muito bom. Muito bom. Muitos projetos aí, muitas coisas. Gente, vamos deixar aqui o Instagram. Vão lá para vocês seguirem a Ogli. Muitas lojas aí vão ser inauguradas durante esse ano. Então vai lá, é uma página oficial, é isso? Isso. Aí lá o pessoal vai saber sobre as inaugurações, sobre os projetos. Exatamente. Muito bem. E quem quiser adquirir, por exemplo, a pessoa está em casa, está precisando de tinta, ela consegue? Consegue. É um B2C, consegue. né? Sim. A gente vende para B2B e B2C, né? Então a gente vende para consultoras, para consumidores do varejo que vão na nossa loja, né? E quem quiser, entre em contato no nosso Instagram, vai ter lá o WhatsApp, pode comprar pelo WhatsApp, não precisa nem ir na loja, a gente entrega em casa, de graça, a gente não cobra frete. Então a gente tenta fazer o melhor atendimento possível, né, para as pessoas poderem ter uma excelente experiência com o nosso produto, né? Maravilhoso. Importante falar que não são só tintas, né? Tem muitos materiais decorativos e essa é a nossa especialidade, na verdade. São os materiais decorativos que estão cada vez mais, né, sendo utilizados aí. São materiais bastante sofisticados, bastante requintados, né? Decorativos, decoração de ambientes. De ambientes, né? Mas que são efeito cimento queimado, efeito pedras naturais. Ah, sim. Né? Que envolvem essa parte. Isso. São revestimentos, né? Revestimentos. Ah, entendi. Revestimentos decorativos, né? Então essa é uma área legal, quem entra no nosso Instagram vai ver que a gente tem muitas coisas bonitas lá pra isso, né? Que incrível! Já vai lá, segue. O seguidor, o telespectador do Best Show tem algum desconto, alguma coisa? Com certeza. Vamos fazer um cupom, né? Conversa com o Johnny lá, com o Leonardo. Com certeza. Só dizer que assistiu. Isso, diz que você assistiu o episódio e quer a melhor tinta do mundo. desconto. É isso, com desconto especial. Gente, quero agradecer demais vocês. Ó, tem muito papo ainda, muita coisa. Depois vocês vão voltar aqui pra gente falar de mais coisas. Pra gente encerrar, eu quero fazer um bate-bola rápido. Aí o Johnny participa também. Aqui, ó. Uma palavra que define a caminhada de vocês. Fé. Propósito. Conexões. Ah, ótimo. Esses três não tem como. Sucesso. Empreender juntos é... Sucesso. É querer fazer o melhor a cada dia. Eu acho que servir, a questão de você servir e entregar o seu melhor para o outro. Né? Uau, incrível. Quero que vocês deixem aí uma mensagem rapidão, olhando aqui para essa câmera. Cada uma mensagem rápida aí para os nossos telespectadores. Vai, Aline. Nunca desistir dos sonhos e sempre pedir a Deus para que Ele guie cada um de nós pelos nossos propósitos e não naquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Maravilhoso. Bom, quando a gente é convidado para entrevistas, assim, acho que uma grande coisa que me motiva, né, a fazer as entrevistas e falar é para tentar contar a nossa história, para que nossa história seja exemplo para outras pessoas poderem fazer também e se motivarem, né? Então o que eu posso falar para vocês que estão ouvindo aqui, que gostam do assunto empreendedorismo é: empreendam, ajudem a esse país ser melhor, ajudem a melhorar as nossas condições de vida dos brasileiros, né? Desenvolvendo novos produtos, novos serviços, arriscando
né, em empreender, que não é nada fácil, mas é importante, a gente precisa disso, né? Então, acreditem nos sonhos de vocês, encarem os desafios, busquem conhecimento, né? E nós estamos sempre à disposição também, né, para poder ajudar quando alguma dúvida nesse sentido de empreendedorismo aparecer, a gente pode também contribuir na medida do possível também. Maravilhoso. Legal. Bom, já falaram bastante, eu acho que está bem resumido, mas eu acho que eu reforço falando que nada é por acaso. Acho que nada por acaso para que eles também caminhem no caminho do bem, né? Então, eu acredito muito em propósito, acredito muito em Deus, e eu acho que você fazendo bem, as coisas acontecem de fato, e é só acreditar. Maravilhoso. Gente, obrigada, viu? Brigadão demais. Tenho certeza que você aí de casa amou esse programa, eu amei. Vai ter muito aqui, Ogli aqui, muitos vão vir aqui mais vezes. Johnny também vai vir contar a história. Agradeço demais a sua audiência. Obrigada mais uma vez vocês por estarem aqui. Agradecemos demais a audiência de vocês. Vocês gostaram de estar aqui, gente? Muito, Foi bom? Foi bom, né? Vocês vão voltar? Combinado. Com certeza. Obrigada a você aí de casa pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau!